Alô, alô, tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Se cuidando bem? Por aqui, mais um dia de quarentena, mais um dia de conversas que eu tenho feito com pessoas que eu acho que trazem ideias importantes de serem compartilhadas nesse momento difícil que a gente tem passado de pandemia. E para isso eu convidei uma pessoa cheia de ideias mesmo. É o filósofo, cientista político e professor Marcos Nobre. Há muitos anos, o Marcos vem sendo um dos melhores analistas, dos mais astutos analistas políticos do Brasil. Não só por ser um especialista na estrutura político e partidária que a gente tem, mas porque ele também é um cara que pensa muito e especula muito sobre a mentalidade política que rege as pessoas públicas do Brasil e como essa mentalidade se transforma em expressão de poder. E é muito em torno disso que essa conversa gira, a partir do diagnóstico que o Marcos faz há já mais de um ano e meio, que ele vem nos alertando, sobre a mentalidade do Bolsonaro. O que está por trás da sua aparente falta de liderança. Ele interpreta isso como ele sendo um presidente do caos. Não só um cara que provoca caos, fomenta caos, mas oferece também ao povo de ser a solução para esse mesmo caos. E então a gente fala muito sobre o momento que a gente passa, sobre a gravidade, sobre a intenção do Bolsonaro de provocar uma ruptura institucional no Brasil e na democracia. A gente fala sobre impeachment, sobre a pertinência ou não da remoção do Bolsonaro, sobre o apoio que ele tem ou não das forças militares. E a gente fala também sobre algo muito importante, que é o papel do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da sociedade nessa hora em que a gente está absolutamente sem comando executivo. Então é uma conversa que, por vezes, ela pode não ser muito fácil de escutar, mas eu acho ela sempre iluminadora. E mesmo que o cenário esteja tão tétrico, uma expressão que o próprio Marcos usa nessa nossa conversa, eu acho sempre importante que a gente jogue luz para a gente entender sobre que terreno estamos pisando nos próximos tempos. E E aí, aí? Marcos? E o que eu ia te perguntar, na verdade, é uma coisa específica. Você acha que na posição do Bolsonaro diante da pandemia, tem método na é loucura dele ou é o oposto? Tem uma loucura no é método? Então, tem a loucura do desesperado, né? Hum. Enfim, é uma loucura muito específica. Daí você diz, bom, mas até os desesperados têm método, tem um plano. E ele tem o plano dele. Agora, o plano dele é um plano que leva para a ruptura, né? Nós Um golpe temos... mesmo. Veja, É isso que você imagina. vamos pensar assim, Bruno, olha. É, Infelizmente, tudo isso que ele está fazendo, e principalmente o que ele não está fazendo, vai levar a um número de mortes muito grande. E assim, mortes totalmente desnecessárias. É de um grau de responsabilidade muito grande o que ele está fazendo. E ele sabe disso, né? Nós tivemos acesso a esse estudo do Gabinete de Segurança Institucional, que deixava claro para ele que nós estaríamos na casa de milhares de mortes daqui a 10 dias, certo? Então, assim, ele sabe disso. Então, alguém que sabe disso, por que que toma as atitudes que tomou, por que fala as coisas que falou? Só pode ser porque ele está passando de um nível, que era o nível que a gente estava acostumado, que era o caos institucional, né? Então ele falava contra as instituições que ele próprio presidia, e agora ele está indo para o caos social, né? Porque uma característica do Bolsonaro é justamente a de ele produzir o caos e, ao mesmo tempo, dizer que ele é a única pessoa que é capaz de lidar com esse caos. Uhum. Então, ele produz, ele entrega o produto e diz: eu sou a única pessoa que consegue lidar com esse produto. E é assim que ele se retroalimenta, né? Isso é o jeito dele de governar, o estilo dele de governar, que é o que eu falei que é o caos no método. Mas agora Uhum. nós realmente escalou. Nós estamos no nível do caos social. Porque vamos pensar o seguinte: se a gente não fizer quarentena, o número de mortos vai ser muito maior. Por que, que vai ser muito maior? Porque nós vamos ter um colapso do sistema de saúde muito mais cedo do É. que seria possível ter.
E Então uma você vai ter fila muito maior, né? E uma fila maior ainda. enorme. É colapso total. Quer dizer, essas pessoas heróicas que estão ali na linha de frente na saúde, elas vão ficar doentes também. Claro. Então você não vai ter mais gente para atender, você já não tem equipamento de proteção. Você está numa situação terrível. Então, veja, se não fizer a quarentena, você tem um número de mortes enorme. Se você faz a quarentena sem um plano econômico muito ousado, mas muito ousado, o que você vai ter? Milhares de mortes, do mesmo jeito. Porque o que acontece? As pessoas vão ter que escolher entre morrer na fila do hospital sem conseguir entrar ou morrer de fome. Porque não tem uma perspectiva econômica. Tá certo? Então, o que o Bolsonaro fez? Ele falou, bom, os governadores têm autonomia, os prefeitos têm autonomia para decretar a quarentena, ótimo. Só que o que acontece é o seguinte, a quarentena só funciona se tiver um plano econômico ousado. E quem tem a chave do cofre sou eu. E eu não vou fazer esse plano econômico ousado. Então, ele produz o caos conscientemente. Né? E, ao mesmo tempo, diz, olha, a quarentena é expor as pessoas à morte. Não, a quarentena é o único jeito de você tentar enfrentar isso nesse momento. Nós não temos outros instrumentos. Né? Então, ele está produzindo o caos de qualquer maneira. Mas você acha que ele está fazendo esse caos intencionalmente? Você acha que ele tem um plano mesmo? Porque o que eu pessoalmente não consigo imaginar é de que forma que essa ruptura se dá. Porque você acha que ele tem uma base capaz de impor um golpe, uma grande ruptura no país, seja através do exército ou de alguma outra força que estabilizaria minimamente o país dentro de um Veja, caos? sim, Bruno, eu não acho isso e você não acha isso, mas não impede de ele achar, certo? Não impede que ele ache isso. Então, veja, ele percebeu uma coisa meio básica, que é o seguinte, ele não podia recuar da posição inicial que ele teve em relação ao vírus. Ele percebeu que isso seria intolerável. Por isso ele teve que, não é dobrar a meta, é dobrar a morte, literalmente. Por isso que ele teve que fazer isso. Porque ele não tinha mais como recuar daquela posição insana que ele teve no dia 15 de março, abraçando as pessoas, etc. e tal. Ele percebeu que não tinha recuo para ele. Ele não tinha mais como voltar atrás. Então ele falou, se não tem como voltar atrás, o que eu vou fazer é apostar no caos de verdade. Por quê? Porque na situação de caos, você realmente isso apela às Forças Armadas. Caos social, né? Na rua, né? Apela às Forças Armadas. Ou seja, o que ele está querendo dizer eu vou obrigar uma intervenção das Forças Armadas. E Bolsonaro tem uma característica que é muito importante desde que ele assumiu, que é ele nunca permite que um polo alternativo a ele se forme. Ele está o tempo inteiro atacando qualquer pessoa que se destaque, seja no governo dele, seja fora, etc. Seja no Congresso, nos Seja no governos. Congresso, seja onde for. Então, ele ativamente impede que um polo alternativo de poder a ele se forme, ao mesmo tempo em que ele não governa. Ele não governa. É verdade. Né? Ele ataca o próprio governo que ele supostamente preside, o tempo todo. Né? Então, é isso que ele está fazendo. Então, o que ele está? Quais são os dois elementos disso? Ele chega e fala, bom, se vier o caos social, porque ele virá, as Forças Armadas vão ter que intervir. Como não tem uma alternativa dentro do sistema político a mim, eles vão ter que me apoiar. Esse é o raciocínio dele. Esse é o raciocínio 1. O raciocínio 2 é o raciocínio pensando no futuro. Você fala, não, mas qual futuro? Bom, é isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Qual o futuro? O que ele está pensando? Ele está dizendo o seguinte, eu sou mártir, eu vou até o fim, eu não me rendo, eu sou de alguma maneira destituído, isolado, alguma coisa do gênero, mas com isso, levando até a loucura da morte essa minha estratégia, eu resguardo um certo patrimônio eleitoral que eu tenho, que é alguma coisa entre 10% do eleitorado que está com o Bolsonaro, aconteça o que acontecer. É só 10?
Você acha? Não, digo, isso, vamos dizer, é alguma Isso, coisa... isso, isso depois dos corpos nas ruas, assim. Isso num Exato. cenário trágico, Porque isso não é visível ainda. não é? Mas, assim, você sabe, Bruno, assim, por, por mais duro que seja para a gente falar uma coisa dessa, o cenário é tétrico que a gente É, tem diante de nós. é Assim, nós não bastante. podemos esconder isso, nós não podemos dizer que não vai acontecer, porque vai acontecer. E vai acontecer de uma maneira totalmente desnecessária, porque esse governo está preocupado em se manter no poder, que esse presidente está preocupado em se manter no poder, que ele acha que isso é mais importante do que salvar a vida. Então, Mas isso é muito grave. é muito É uma grave. responsabilidade máxima. Então, o que ele diz? Ele diz, olha, eu vou até o fim, eu saio como mártir, seja lá como eu sair, mas eu vou preservar essa base orgânica que eu tenho, que vamos dizer, de pelo menos uns 10% de pessoas no Brasil que são de verdade autoritárias, né, que se identificam com essa agenda de extrema-direita. E isso é um patrimônio que ele guarda para o futuro, não só para ele, mas para os filhos também. Né, um patrimônio eleitoral. Daí fala, bom, se no futuro acontecer da situação ficar pior do que está, é difícil imaginar, mas pode acontecer, eu volto e digo, tá vendo? Olha só, eu Eu estou aqui assim, como alternativa, etc. E tal. Então, nos parece isso, né, a mim e a você, como algo não só irresponsável, mas como uma coisa tétrica, né? é mórbido Você mesmo, né? fazer cálculo político em cima de corpos, né? É. Mas é o que ele está fazendo. Ele Daí você sempre diz, fez, bom, né? Ele sempre fez. tem, Ele sempre tratou a morte como uma variável absolutamente aceitável do jogo, né? é, Isso é uma e tônica para dele. e para essa base, vamos dizer, fiel que ele tem, não sabemos qual é, mas para essa base fiel, também tem isso, olha, a vida é dura, a vida é assim, tem gente que morre e tem gente que sobrevive. É. Entende? É tão brutal quanto isso. Né? É. A ideia de solidariedade, que existem pessoas mais frágeis, vulneráveis, etc., que têm que ser protegidas, nesse tipo de lógica, não entra. É. Ele fala Não isso, entra. né? Ele fala isso. Não, ele é muito claro sobre isso, mas agora nós estamos num nível extremo, né? Porque ele tomou a sociedade brasileira de refém. É. Ele fez a gente de reféns dele e do projeto de se manter no poder dele. E isso é alguma coisa que é intolerável. Intolerável. Agora, nós vamos ter que ver, de fato, ter alguma pesquisa que mostre o quanto ele perdeu de aprovação, né? Para poder ter certeza de quantas pessoas. Agora, pode ser que não tenha caído muito até Pode o ser que não momento. tenha caído muito ainda, né? Mas quando a Exato. coisa fica Mas vai feia, a coisa cair. vai mudar. Mas a minha Mas preocupação. Diga, o diga. problema é lá na frente, Bruno, exatamente o que você está falando. É, Quando a gente chegar nessa situação gravíssima, a gente já não vai ter mais o que fazer. é. A gente vai ter Ah, tempo. não vai ter tempo. Eu acho que a gente já não tem muito tempo e eu acho que a gente já não A está gente tem tão mais na opinião pública, na verdade, né? A gente está dependendo do que sobrou de instituição no Exato. Brasil. Eu queria É. te perguntar um pouco a sua avaliação. A Câmara ontem fez um trabalho importante, ainda muito pequeno, mas ainda assim muito Finalizou. significativo, né? E me É. deu a sensação, talvez um pouco no meu otimismo é exagerado, mas de que ele está refazendo um papel de possível credibilidade no povo, assim, que eles tomaram uma atitude, que algo vai ser feito pelas mãos dos deputados. Mas uma grande parcela da sociedade já está falando, eu falo isso, muita gente fala isso, que o Bolsonaro precisa cair de alguma forma como uma medida urgente, não como um processo muito longo de impeachment, algo que precisa arrancar esse cara como forma de salvar a vida. Eu queria saber se você tem uma visão de se isso é possível e de que forma isso aconteceria, se você acha que isso é desejável numa hora como essa. Bruno, sem indignação, não existe política. A política nasce da indignação. É. Nasce do inconformismo. Mas você não consegue fazer política com raiva. Então, assim,
é a sua vontade, é a minha, é a de milhões de pessoas no país, de removê-lo imediatamente do poder. A questão é, como é que é possível fazer isso? Entende? E não Quer ser dizer, um golpe, né? E não ser uma ruptura democrática absoluta, né? claro, porque ele está contando com isso. Por que ele aposta no caos? Porque do caos não sai democracia, do caos É. social. Não sai democracia. Então ele está apostando que vai ser necessário acabar com a democracia para poder retirá-lo do poder. E que, portanto, ele poderia ficar no poder no caso de um golpe. Aí o Se jogo você... já não vale mesmo, né? Aí já vale tudo, né? Porque, assim, quando a gente olha, a gente diz, a gente não está só numa crise sanitária, a gente não está só numa crise econômica, a gente está numa crise democrática. Uhum. É uma emergência sanitária, emergência econômica, emergência democrática. Como a gente faz para sair dessa situação de maneira o mais democrática possível? A maneira mais democrática possível. Como fazemos? Você fala, bom, vamos fazer um impeachment. Bom, é tudo que ele quer. Tudo que ele quer é mobilizar a parte da população que ainda o apoia e que ainda vai apoiá-lo, mesmo quando a gente estiver na situação mais triste que a gente vai ter que enfrentar pela frente. Vai estar lá com ele. Tudo que ele quer é isso. De que diga, tá vendo? Olha, eu tentei mudar o sistema tentando me tirar daqui, etc. E tal. E é um processo longo. Você vai fazer o como? Você vai cortar o processo e vai dizer, não, nesse caso a gente faz um impeachment em 24 horas. Não tem, né? É isso? Não existe. Então, assim, isso leva água para o moinho dele, porque leva água para o moinho do caos social. Então, assim, a gente tem vontade disso imediatamente. Agora, a gente não pode fazer política com isso. Porque se a gente fizer política com isso, significa que a gente concorda com o Bolsonaro. Que política se faz com qualquer coisa, com qualquer instrumento. Mas isso que você mencionou da Câmara dos Deputados, eu acho que é essencial. Você fala, tá bom, então o que nos sobrou? O que nos restou? Como instituição. O que nos restou como instituição, se a gente tem que isolar a presidência da República, o que nos sobrou como instituição democrática é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem que assumir a coordenação e a organização de um plano de emergência em todos os âmbitos. Tem que isolar o Bolsonaro no sentido de dizer o Congresso Nacional é a única autoridade legítima desse país, é o Congresso Nacional que vai governar. Se tiver elementos, pessoas desse governo que se dispuserem a isolar a presidência da República, podem ser considerados. Podemos chegar até esse ponto, se for necessário. Mas a gente tem que fazer um esquema em que a presidência da República seja anulada no seu poder. Qualquer coisa que o Bolsonaro assinar não é reconhecido como válido pela sociedade brasileira. Isso significa que o Congresso Nacional, para ter esse papel, precisa criar de fato essa comissão organizadora, precisa ter um rosto essa comissão. Não pode ser um rosto que tenha cara eleitoral, porque isso daí divide todo mundo. Claro. O Congresso Nacional precisa chamar os governadores, precisa chamar todas as forças políticas, precisa chamar o STF e se entender num momento de emergência nacional e em que, no limite, todas as forças deveriam poder participar, com exceção daquelas que apoiam Bolsonaro. Isso é inadmissível. Então, é a única saída que eu vejo para essa emergência em que a gente está. Eu sei que é completamente inusitado, que nunca se fez isso, mas pelo menos, nesse caso, você está dizendo, olha, existe uma instituição, que é o Congresso Nacional, que recebeu votos, né, que foi escolhida. Que tem autoridade. Que tem que tem autoridade. autoridade. Então, assim, é o único que tem autoridade para coordenar isso. Agora, coordenar não no sentido de que vai ser o Rodrigo Maia ou vai ser o Davi Alcolumbre. Não é isso. Coordenar significa que existe uma comissão que vai organizar a emergência, que vai ter um rosto, que tem que ser alguém que não tem pretensão eleitoral e não vai ter pretensão eleitoral, porque senão isso divide. Né? E o Congresso Nacional, em todas as suas forças, participa dessa emergência, pensando no que vai nos acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano. E você sente que esse movimento ele existe, ele é possível? Você sabe se esse papo está acontecendo já em alguma esfera institucional?
sim, o papo está acontecendo. A questão é a seguinte, vamos pensar o seguinte, Bruno. Essa manobra do Bolsonaro de evitar que se forme um polo alternativo a ele, significa, de fato, nenhum polo alternativo se formou a ele. Por que que não se formou? Porque, veja, vamos pegar a intervenção do governador João Dória. Olha o desastre que é aquilo. Por quê? Porque ele resolve, numa reunião de governadores, ele se colocar como contraponto do Bolsonaro. Ele quer decidir a eleição de 22 agora, no meio de uma pandemia. E quer que todo mundo concorde? Não é possível, sabe? Ou o vice-presidente, o Hamilton Mourão, querendo se colocar como contraponto do presidente, dizer eu sou o presidente. Entende? Qualquer um que se colocar nesse lugar vai ser rejeitado por todas as outras forças. Porque não existe essa convergência e nem pode ter. Então, você tem que construir um polo de poder efetivo para enfrentar a crise, em que estejam representadas todas as forças, em que a cara dessa força-tarefa que vai realizar isso não seja uma cara eleitoral. Não pode ser, porque senão divide imediatamente. E isso é a favor do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre ganha as paradas porque o campo democrático se divide. Certo? E agora chega, não dá, são milhares de vidas que nós estamos jogando sem remissão. São pessoas que vão ser jogadas numa fila em que não vai ter respirador para todo mundo. Entende? É um cenário tétrico, horrível. E, sim, é claro, a gente não vê isso ainda. Mas a gente tem que olhar para os outros países, pô. Já está colocado, né? A gente teve essa vantagem, entre grandes aspas, que a gente viu isso acontecer na China, viu na Itália, viu a escalada americana e está se portando da pior forma possível, né? Inacreditável. O que o Bolsonaro aposta? Ele aposta no fato de que, de fato, a gente não vê o vírus. E a gente não está vendo as pessoas ainda se infectarem em massa. Então ele diz aquelas coisas do tipo, o brasileiro pula no esgoto e não acontece nada. Ou seja, aconteceu no mundo inteiro e não vai acontecer aqui. Assim, ele sabe que é mentira. Ele sabe que vai vir e ele sabe que vai ser um desastre. Eu tenho minhas dúvidas. Às vezes eu acho que ele vive num mundo um pouco louco mesmo. Um pouco esse mundo mórbido, eu acho que botou ele num estado que ele acredita nas coisas que ele acha. Eu acho que é uma coisa um pouco patológica. Então, Bruno, você sabe que a loucura e a racionalidade não se excluem, né? A pessoa pode fazer cálculos políticos muito bem feitos e ser completamente psicopata. E quando isso acontece, a pessoa tem o poder, aí a coisa vira realidade, é uma profecia autorrealizada, né? Porque a caneta manda, né? A influência, o microfone dele, né? Então, assim, a coisa mais grave que a gente pode fazer, tem duas coisas graves que a gente pode fazer. A primeira é subestimar o Bolsonaro, certo? Porque tá todo mundo fazendo isso faz 1 ano e meio. E deu no que deu. A segunda coisa que eu acho que a gente não pode fazer, além de subestimar o Bolsonaro, é a gente pensar que existe alternativa a ele. Até o momento não existe. Ou a gente força a criação dessa alternativa, ou então ele vai continuar sozinho. Então, claro, até que a gente tenha o desastre que está diante de nós, né? E nesse momento ele está liquidado. Mas até lá, ele vai causar muito estrago ainda. E a gente tem uma responsabilidade com a gente, com as pessoas, né? É muito grave. Então, quando a gente pensa, mas o Bolsonaro diz isso e acredita nisso. Olha, não vamos contar com isso, porque não é uma boa ideia contar com isso. Não é mesmo. Marcos, complicada a situação, né? Muito triste. Tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita, Marcos? Em geral, eu encerro esses papos assim, tentando algo que você acha importante de frisar e que eu não te perguntei. Assim, eu acho que uma coisa importante de frisar é que
a gente deve prestar atenção na sociedade brasileira, porque nessas horas a gente vê gestos de solidariedade, a gente vê gestos de estender a mão de umas pessoas para as outras, que são muito impressionantes. Então, assim, mostra a nossa capacidade de auto-organização, mostra a nossa capacidade de olhar pela gente mesmo e pelas outras pessoas. E que, nesse momento, nós estamos realmente jogados a nós mesmos. Então, nós precisamos disso mais do que nunca. Nós precisamos acreditar que nós podemos, nos nossos limites, corrigir o que o governo, nesse momento, deveria estar fazendo e não está fazendo. Nós temos que empurrar o sistema político para que ele assuma a responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, olhar e dizer, olha, essa sociedade é uma sociedade impressionante também. Uma sociedade capaz de coisas incríveis. E a gente deve colocar isso para funcionar, toda a nossa imaginação, toda a nossa capacidade de lidar com a adversidade, né? Isso eu acho que a gente deve confiar. Então, tentar dizer a situação é muito grave e muitas pessoas estão em pânico, mas vamos canalizar a energia do pânico para pensar o que a gente pode fazer dentro dos nossos limites, né? Acho que isso é Marcos, importante. te agradecer muito pelo seu tempo, pela Foi um prazer, entrevista, Bruno. e eu vou te Sempre ligar na bom. próxima, que eu queria falar contigo sobre o que você acha sobre o resto do mundo, na verdade, como que você acha que o sistema político do mundo vai reagir no pós-pandemia. Vai ser uma boa conversa. Mas isso acho que é um outro papo. Posso te ligar na Legal. próxima? A gente bate um papo daqui a Claro, uns dias? claro, claro, Fechou, claro. então. Boa Marcos, sorte aí na sua 28ª entrevista do dia. estamos aí. Tá bom? Obrigado, Marcos. Grande abraço. E se cuida bem, hein? Fique em Você também. casa. Fique bem. Tchau. Valeu.